Fala, meu aluno! Vamos agora para itens de sistemas lineares do vestibular da UNB. Ele colocou o seguinte: aqui são apresentados dados fictícios referentes aos públicos nos cinemas de uma grande cidade brasileira nos anos de 2012, 14 e 16. Para adiantar, ele colocou aqui vários tópicos para a gente, onde nesses tópicos ele vai tratar do público de 2012, 14 e 16. Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu já vou chamar de letrinhas o público de 2012, 14 e 16 para facilitar a construção das equações. Então, eu vou dizer que o público de 2012 equivale a x, o público de 2014 equivale a y e o público de 2016 equivale a z. A partir disso daqui, a gente vai poder montar equações envolvendo esses camaradas. Por exemplo, aqui no primeiro tópico para a gente, nessa primeira bolinha, ele informou o seguinte: em 2016, ele está falando de Z, verificou-se uma queda do público de 5 milhões em relação ao público verificado em 2012, X, e 2014, Y, conjuntamente. Conjuntamente significa que eu vou ter que fazer o que com esses caras? Somar. Mas se houve uma queda, então dessa soma eu vou ter que tirar 5. Ou seja, uma primeira equação que teremos para essa questão é que Z é igual a X e Y conjuntamente com uma queda de 5 milhões. Essa é a primeira equação do problema. Vamos lá, segundo tópico. A soma. Beleza, eu tenho que somar alguma coisa. O que eu tenho que somar? Eu tenho que somar o triplo de 2014. Ou seja, eu tenho que somar 3y. Com o dobro do público de 2016. Dobro de 2016, eu vou ter que somar com 2e. Isso daqui equivale ao quê? A 8 vezes o público de 2012. Público de 2012 equivale a x, então isso equivale a 8x. E, finalmente, terceiro e último tópico, ele diz que em 2016 o público foi superior a 10 milhões. 2016 equivale a z, e esse resultado tem que ser maior que 10 milhões. Eu vou representar somente por 10, que aí todos os nossos resultados serão em milhões. Com isso, chegamos a essa equação, que z é igual a x mais y menos 5, 3y mais 2z é igual a 8x, e que z é maior que 10 milhões. Perceba que aqui a gente acabou de montar um sistema a partir do texto, ou seja, vale para todos os itens, e agora fica mais simples para a gente poder julgar tudo que ele colocar para a gente. Então, a nossa base de solução é esse sistema aqui que acabamos de criar, ou seja, que z é igual a x mais y menos 5, que z é igual a x mais y menos 5, 3y mais 2z é igual a 8x e que z é maior do que 10. Deixa eu só deixar esse aqui mais bonitinho, que z é maior do que 10. Beleza? Então, a gente tem que considerar essas três situações referente aos três itenzinhos que a gente tirou ali. Com base nisso, a gente vai julgar os itens 34 e 135, assinalar a opção correta no 136, que é do tipo C. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro item, item 134. Ele afirma o seguinte para a gente. Em 2012, se ele está falando de 2012, ele está falando de X. Beleza, então ele está querendo saber alguma coisa sobre X. O público nos cinemas da referida cidade superou 5,5 milhões, ou seja, ele então está falando para a gente que X é superior a 5,5 milhões de pessoas. Então, meu objetivo aqui nessa questão é encontrar o quê? O valor mínimo desse X, para a gente poder garantir que ele superou esses 5,5 milhões ou não. Para isso, vamos reescrever o sistema aqui. Então, o sistema de equações é dado por isso, olha. Nós temos aqui z igual a x mais y menos 5, z igual a x mais y menos 5, 3y mais 2z, 3y mais 2z igual a 8x. E, finalmente, que z é maior do que 10. Z maior do que 10. Então, esse daqui é o nosso sisteminha. E com base nesse sistema, a gente tem que tentar encontrar o menor valor de x possível para isso daqui.
Para facilitar a nossa solução, já que ele está querendo comparar esse valor de x, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever essas equações em função de x, ou seja, eu vou reescrever esse sistema onde o meu z e o meu y terão como resposta uma função de x. Para isso, a gente vai ter que deixar tudo que aparece como x do lado direito e o que não tem x do lado esquerdo. Claro, tirando os termos independentes. Por exemplo, nessa primeira equação, o z é incógnita, mantém do lado esquerdo, não é x. Agora vamos ver o lado direito. O x ele já está onde eu quero, igual a x. Eu quero ele isolado, lá do lado direito. Agora, o y, ele é uma incógnita diferente do x, ele eu vou passar para o lado esquerdo. Então, teremos z menos y. Isso tem que ser igual ao x menos 5. Isso aqui é escrever as outras incógnitas em função da outra. Ou seja, o meu objetivo é pensar que esse x é um termo independente. Na verdade, ele é o que a gente chama na matemática de variável livre. É a ideia da gente escrever as incógnitas em função dela. Bacana? Agora vamos para a próxima equação. Temos aqui que 3y mais 2z. Vou escrever dessa forma. 3y mais 2z. Isso daqui é igual a 8x. Beleza, é esse sistema que a gente tem aqui. O que faremos agora com esse sistema que a gente acabou de escrever? A gente vai fazer o seguinte. Com esse sisteminha que a gente acabou de escrever, vamos resolvê-lo como se fosse um sistema 2x2. Para a gente poder resolver esse camarada como se fosse um sistema 2x2, eu vou cancelar o y nessa brincadeira. Mas, Pedrinho, por que você vai escolher cancelar o y? Porque veja que a questão deu para mim uma inequação para o z, como ele sendo maior do que 10. Então, eu vou tomar como referência o quê? Cancelar o y para a gente ficar só com a letra z e poder encontrar o valor dele em termos de x. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar a equação de cima por 3 e somar as duas equações. Para facilitar, eu nem vou fazer a soma diretamente. Eu vou multiplicar as duas equações por 3 e veremos o que encontraremos aqui nessa brincadeira. Então, ao multiplicar as duas equações por 3, teremos o seguinte, então. 3 vezes z dá 3z. 3 vezes y menos 3y, que é igual 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, menos 15. E embaixo eu só vou repetir 2z mais 3y igual a 8x. Agora sim eu vou somar as duas equações. Ao efetuar a soma das duas equações, o que vai acontecer nessa brincadeira aqui? Você já vai perceber que de cara o y vai embora. 3y menos 3y corta. Então, com isso, basta agora juntar os termos semelhantes. 3z mais 2z, 5z. Isso tem que ser igual. 3x mais 8x, 11x. Tudo isso menos 15. Com isso, então, teremos que esse z é igual à divisão de 11x menos 15 sobre 10. Sobre 5, desculpa. Porque esse 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Aqui, acabamos de escrever o z em termos de x. Olha a mágica da coisa. Se a gente escreveu o z em termos de x, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso utilizar a inequação que ele forneceu aqui para a gente do lado direito. Por quê? Ele não informou para a gente que esse z não é maior do que 10? Se o z é maior do que 10, então eu posso fazer com que essa expressão seja o quê? Maior do que 10. Façamos isso então. Então, nós teremos aqui nessa brincadeira que 11x menos 15. Tudo isso sobre 5. Opa. Vixe, voltei demais. Desculpa. Vamos voltar para lá. Pronto. Tudo isso sobre 5 tem que ser maior do que 10.
Olha que beleza. Agora é só fazer continha. Esse 5 dividindo, eu posso passar multiplicando. E assim nós teremos que 11x menos 15 é maior que 50. Vou tomar a liberdade de fazer direto. O 15 negativo vai passar somando. Então, teremos 50 mais 15, que dá 65. Como 11 ele está multiplicando x, ele vai passar dividindo. 65 dividido por 11, teremos aqui 5,9 como resultado. Então, significa que esse x ele é maior do que 5,9 milhões de pessoas. 5,9 milhões de pessoas, ou seja, significa então que o público de 2012 superou 5,9 milhões. Se ele é maior do que 5,9 milhões, com certeza ele também é maior do que 5,5. A gente não precisa encontrar esse valor exato, a gente só precisa encontrar um valor que garante que é sempre maior que 5,5, tudo bem? Então, com base nisso, a gente já pode falar que o nosso item está o quê? Certo, correto, verdadeiro, sede sincero. Para você ter um pouco mais essa ideia, vamos dizer que a gente tem um valor de x igual a 6. É possível? É, porque 6 é maior que 5,9. Mas o 6 também é maior que o 5,5 do item. Tá vendo? Qualquer valor de x que está nesse intervalo aqui do 5,9, ele também vai ser maior que qualquer valor de x nesse intervalo aqui do 5,5. Também vai ser superior a 5,5. Então, é por isso que esse item ele sempre vai ficar correto. Tudo bem? Esse aqui é um dos itens mais difíceis que a gente tem de sistemas lineares, que é envolvendo essa ideia de variáveis livres. Eu sugiro que você reveja os últimos vestibulares, que isso sempre cai, está sempre caindo no vestibular da UNB, para você ganhar mais habilidade ao resolver esse tipo de item, tudo bem? Tem aqui no meu canal vários itens nesse formato e videoaulas também de sistemas lineares envolvendo essa ideia. Tranquilo, amigo? Então, com isso, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e não desista. Vá até o final nessa luta, tudo bem? Valeu, até mais.